Cada treino tem 2 horas. Tudo aquilo que você não consegue trazer num futebol de botão, ele foi trazendo para dentro do ambiente de game. O ramo do entretenimento que mais movimenta dinheiro. A gente tem hoje 18 atletas. Hoje eu sou o narrador brasileiro de maior experiência internacional. Tem que ter esse acompanhamento, senão eles não aguentam a pressão. Todo jogo, ele tem ludicidade. Se quando você está desempenhando um papel, seja de competitividade ou de cooperatividade, porque os jogos eles têm essas diferentes modalidades, você abstrai da realidade e entra para um outro campo onde o que importa não é a realidade que está te cercando, mas a realidade daquelas regras, daquele espaço, daquele confinamento que pode ser um confinamento puramente especulativo e abstrato. Vamos falar dos jogos clássicos de futebol dos anos 90. Aproveitando de todos os recursos possíveis do poderoso Super Nintendo, a Konami lança Perfect Even. O jogo trazia detalhes nunca vistos antes em todos esses anos. Os gráficos eram incríveis, o som era enérgico e inovador, a jogabilidade era perfeita. O game era finalmente desafiador, principalmente se comparado com os outros jogos do mesmo estilo lançado anteriormente. A inteligência artificial foi muito elogiada também. No ano seguinte, 1995, chega ao ocidente a versão americana do jogo, a clássica, a lendária, a mítica International Superstar Soccer. Essa versão foi um sucesso estrondoso e em poucos meses o jogo tornou-se referência no estilo. O comportamento humano nas mais diversas searas, ele é movido pela lógica do jogo. O videogame, a partida de futebol, a partida de damas, de xadrez, todas elas te colocam num círculo mágico. O jogo de botão é o princípio disso tudo. Era lúdico. Você é o técnico, você é o jogador, você é o árbitro, você é o cartola, você é tudo. Uma emoção da partida, de ganhar, perder. Sim, tudo. Sem dúvida. Você está num dos lugares mais lindos de São Paulo para jogar botão. Esse pacto voluntário de uma mesma realidade, regrada, com começo, meio e fim e com lógicas próprias. Ele constrói uma imersão quase, né? Não totalmente, mas ele vai criando uma situação onde você escala um time, você escolhe um jogador que você vai operar, você passa a ter uma concentração maior ali, né, naquele jogo. Eu tenho que trocar o cursor, né, para o jogador que eu quero e aí fazer a marcação conforme a bola tá no campo, né? Então se a bola tá mais para a esquerda, eu tenho que selecionar o lateral esquerdo para tentar roubar a bola. O futebol, no âmbito dos videogames, ele reproduz algumas lógicas que escapam da virtualidade e estão presentes, né, na realidade, então elas são reproduzidas. Toda a lógica de comportamento de torcidas, a lógica comercial dos clubes, a lógica de atuação dos atletas, e aí no âmbito do futebol, dentro dos eSports, que é como a gente chama as competições profissionais de videogames, toda a questão mercadológica de compra e venda de atletas, inclusive de atletas oficiais de clubes de futebol na vida real, vamos chamar assim. Ganhei 2 títulos nacionais, que é o eGol, que é a principal competição aqui do Brasil. Ganhei em 2021 e o bicampeonato agora em 2022. Ganhei também o Mundial individual, mas a equipe tem também muito a ver com esse título, porque eu só cresci meu futebol depois que eu cheguei aqui no Corinthians, de fato, que eu me tornei profissional mesmo, que passei a levar a sério, treinar com meus companheiros, foi aí que meu jogo de fato cresceu, né?
praticamente nenhum jogo é individual, como geralmente as pessoas pensam. Praticamente todos os jogos têm algum caráter de coletividade e de busca de interação social. Mesmo quando você joga sozinho, um dos grandes prazeres do jogador é dizer para o outro como você conseguiu zerar aquele negócio. Os jogos hoje pelo menos uma das categorias mais acessadas são os multiplayers, né? Aqueles jogos que você joga em guildas, em grupos, às vezes grandes grupos, internacionalmente, inclusive, de novo, exercitando outras línguas que não a sua língua pátria. Isso vem muito do jogo, é muito engraçado, porque a gente pensa que o jogo é só aquela competição, isso, aquilo, mas não é. Ela traz muito mais atributos, muito mais pontos positivos do que apenas jogar. Portanto, os jogos têm um caráter eminentemente social e buscam a construção de um conhecimento coletivizante, digamos assim. Os times ficaram da seguinte forma: Inglaterra, o Valdemar, e a Espanha com o Daniel Brito. São 2 grupos de 8, classifica 4 em cada grupo, vai para as quartas de finais, e quem passar pelas quartas de finais já tem uma premiação, que a gente oferece o troféu e mais 3 medalhas. Sucesso a todos, que vocês todos tenham um fair play e joguem da melhor forma possível. O jogo de botão, que tem um tipo de sociabilidade, para o game, tem algum tipo de diferença de comportamento que vai ter replicação na formação do torcedor, do jogador? Tudo aquilo que você não consegue trazer num futebol de botão, ele foi trazendo para dentro do ambiente de game. Então, a publicidade passou a ser também colocada dentro dos games. Então, não tem só no estádio publicidade, tem publicidade lá. Os jogadores que vão aparecer no game, eles têm que receber também por aparecer no game, tem contratos. Começa a ter um outro tipo de negócio paralelo ao futebol. A gente está falando de movimentações milionárias a cada ano. A gente sempre fala no campo de estudos de videogames que o mercado de games, de maneira geral, ele é o ramo do entretenimento que mais movimenta dinheiro. Movimenta mais do que o cinema e a música juntas. A ideia de capital, a ideia de capitalização, ela pode não estar sendo dita, mas ela está presente de uma maneira absurda no game. Comecei a ganhar as partidas que eu jogava, né? E as pessoas foram falando, pô, entra em campeonato amador mesmo, que você paga R$10 para entrar e a premiação é 100. E quando a gente está no game, a gente está com o deslocamento, com o tirocínio a toda, mas a gente não está fisicamente totalmente envolvido. Disse que o futebol de mesa foi criado porque a criança, quando chovia, não tinha nada para fazer na rua. Então ele inventou uma brincadeira para poder jogar dentro de casa. Nós já jogamos jogo de botão com miolo de pão, com papel de cigarro, com pedacinho, com botãozinho pequenininho, aqueles de cueca pequenininho. Todo mundo reclama porque ela nunca tá redondinha, mas ela é apaixonante. A questão da paixão dentro do game. Eu tendo a ver um arrefecimento da paixão dentro do game, porque a pessoa ela quer montar um time e muitas vezes não tem o teu time, né? Depende da plataforma, né? Tem essa. Aí você joga com outro time, né? Deixa de ser só a competição do lazer, passa a ser uma competição, vamos dizer, mais visceral. Aqui o pessoal joga com prazer. Eles vêm para jogar, para competir. Ninguém vem aqui para apanhar, não. Quantas pessoas que devem jogar futebol de mesa hoje no Brasil? Algo em torno de 6.400 atletas. Jogadores de botão, nós, comuns, em torno de mais de 100 mil
praticantes no Brasil. Alteraram também o jeito de ver o futebol, né? E as redes sociais passaram a ter uma relevância muito grande para o torcedor, né? Para fazer encontros, para fazer comentários. Foi do lado. Como você tem duas possibilidades, está narrando os jogadores que estão jogando lá, né? O Neymar, os jogadores do game, e tem o jogador que está controlando o controle. Então eu costumo brincar com os dois, né? O cara que está jogando e o cara que está no campo lá, né? No game, dentro do game. Depende do jogo, vamos conseguir. A gente colocar um Free Fire aí, dá mais de, no mínimo, umas 10 mil, 20 mil pessoas assistindo simultaneamente um campeonato. Então tem toda uma interação que não tinha no mundo pré-internet, no mundo do futebol de botão. Esses eventos ganham dimensões internacionais, inclusive, de grande intensidade. Além disso, você tem hoje toda uma categoria de pessoas que sequer sabem jogar um determinado jogo, mas elas acompanham as pessoas jogando pelo YouTube. Essa própria lógica do game também foi para os reacts dos jogos de futebol não gamificados, futebol mesmo. Aí você tem personalidades hoje aí. Hoje eu sou o narrador brasileiro de maior experiência internacional. Já viajei 18 países. Fui indicado, sou o único narrador indicado 3 vezes como melhor narrador do Brasil. Uma diferente situação do mundo pré-internet para o mundo pós-internet. Eu comecei como criador de conteúdo, né? E como eu já passava o dia inteiro meio que jogando para produzir conteúdos, gravar vídeo, eu acabei ficando bom no jogo. Pro players que jogam. O ambiente paralelo ao futebol não tem no futebol de botão integralmente. Você tem ali aquela habilidade manual que tem que ter de certo modo também no game, mas você não tem todo aquele outro aparato. Console é aqueles jogadores que jogam pelo videogame. Mobile é os jogadores que jogam pelo celular. Ó, minha turma, no ano, mais ou menos uma média de 15 a 20 campeonatos. A gente tem hoje 18 atletas e esses jovens todos têm técnico, né? Cada um de sua área, preparador físico, um personal trainer para todos eles, onde faz trabalho de prevenção de lesão. O time de esportes Corinthians, ele tem coaches, ele tem psicólogo, ele tem nutricionista, igual uma estrutura, como se fosse um time de futebol, tem uma estrutura dentro do esportes. Tem que ter esse acompanhamento, senão eles não aguentam a pressão. Cada treino tem 2 horas. Então serão ali 6 horas pelo menos treinando todo dia. Mas a gente acaba tendo mais tempo que isso, né? Que a gente tira um tempo ali de manhã para assistir um replay de algum treino, reassistir algum campeonato, para tentar descobrir alguma estratégia. Então, é um esporte intelectual em que a performance está atrelada a uma performance do pensamento, mas também a uma performance física, e aí mais extenuante até do que o xadrez, né? Porque você tem essas pessoas treinando horas a coordenação motora, o campo de visão, a reatividade imediata. Chego a treinar de umas 6 até umas 10 horas por dia, quando tem competição oficial mesmo. Vou passando dica pra galera, eu faço live, tento ajudar a galera que tá começando. Como um atleta que se enquadra na lógica que a gente já conhece de competitividade de qualquer outro esporte. A diferença é que é um esporte que está relacionado com a tecnologia eletrônica e não com as tecnologias mais rudimentares. Nós brincamos muito na época, eu e meus sócios, de que a gente estava ali ensinando administração, vendas, marketing, etc., por trás do que estava ali, além da inteligência artificial dos jogos, né? E de fato a gente estava. Existe neles uma negociação que o menino ou a menina faz para contratar um jogador para o seu time. Então ele negocia com o empresário, eles topam. Antes de começar o jogo, ele escala o seu time. Às vezes eles precisavam mandar um e-mail por dentro do jogo para outro jogador para tentar
negociar a saída, facilitar a saída de um determinado jogador, e isso implicava em técnicas de negociação. Esses games, eles vão se aperfeiçoando e aprimorando muito tempo porque eles são operados por um tipo específico de inteligência artificial, né, que a gente chama de aprendizado de máquina. E ele aprende com o jeito que o menino e a menina jogam, mas ele também vai aprimorando modelos que ele vai alterando. A produtora do game, a que desenvolve o game, ela pega o jogador com a característica dele. Então, tipo, um exemplo, tem o Pelé, ele monta o personagem, o jogador Pelé, na característica que o Pelé tinha. Como o chute, o drible, a capacidade de dar um passe especial e que podiam, inclusive, ser melhorados ao longo do tempo com treinamento. Então, na hora que você vai escolher um jogador, você escolhe o jogador alto, o jogador que tem mais impulsão, o jogador que finaliza melhor. Então, essas características tem no jogo porque a própria desenvolvedora faz, que nem tivesse um jogador do Arnaldo, eles iam fazer o jogador Arnaldo do jeito que o Arnaldo joga. Então, eles fazem isso. Então, o Neymar é um igualzinho do jeito que o Neymar joga. Você vai pegar o De Bruyne, a mesma coisa que o De Bruyne joga. E aí Camilo se tornou um jogador famoso na comunidade do futsim. Todo mundo queria contratar Camilo. Ele tinha os atributos, chute lá em cima, tinha defesa, capacidade de passe dele. Eles tinham atributos escondidos. Camilo saía de vez em quando para tomar uma cachaçinha com os amigos. Ela é uma lógica de desafios ela te dá um desafio e te dá uma recompensa. A gente usa, como no videogame, uma estrutura de narrativa. Ele tem uma missão que é relacionada às competências e habilidades que ele precisa desenvolver para atuar no mundo real. Então ele vai cumprir uma missão e alguns desafios que vão modularizando essa missão de maneira a ele atingir aquele objetivo no final. Um jogo de futebol para ser lançado na época da Copa do Mundo pelos nossos jovens. Passe das Estrelas. Sem precisar comprar nada, você vai destravando o seguinte: você primeiro começa a jogar no Brasil. Aí você passou daquela fase, você vai para o Uruguai, você conhece o Uruguai. Aí do Uruguai, todos os países que tiveram Copa do Mundo. Aí você vai para a Itália, vai para o México. História de geografia, de aulas, né, de coisas, assim, de mundo, do mapa mundi que está ali, uma criança pequena. Nem tudo dá para fazer da educação no digital e nem tudo pode ser gamificado, é claro, mas a gamificação tem que estar no nosso horizonte. E a gamificação, ela altera a nossa performance, porque ela influencia a maneira como nós nos comportamos. É a ideia baseada numa competição, mas que muitas vezes tem que ter ali a colaboração, a maioria depende muito do game. Você, claro, vai ter o desafio sempre, e esse desafio você supera. Aí você ganha um ponto. Gamificação, portanto, não é jogo. Gamificação é o uso de conceitos de jogos, principalmente conceitos de engajamento, né? Como é que jogo consegue engajar pessoas para dentro de lugares não jogo, certo? Por exemplo, uma plataforma de ensino à distância. De estratégia, tática, conhecimento, você pode obter tudo num jogo, né? Game-based learning é aprendizado a partir de jogos. Você não traz só o jogo, você traz o inglês. Você traz a oportunidade desse garoto mexer no computador e perder o medo de mexer no computador. Um dos games era um game de, na verdade, matemática e física, por exemplo. Então você tinha que calcular o vento, né, que é uma mecânica de jogo chamado Cannon, né, que é você tem que acertar, que usar um canhão para acertar alguma coisa do outro lado. Só que você tinha um jogador que estava chutando uma bola por cima da barreira para um goleiro tentar fazer o gol num goleiro. Você tinha diferentes tamanhos da barreira e o aluno tinha que calcular ali qual que era o melhor ângulo e a força que ele ia usar para que a bola pudesse ir no gol. O que bomba numa rede social hoje, né? É a espetacularização, né? Tem que ser espetacular, tudo tem que ser espetacular, mas nem tudo tem que ser espetacular. No caso do esporte, a gente quer gol, né?
vamos falar a verdade, que seja no game ou seja no estádio, a gente quer uma bela partida. Vem na bola, vai pra perto da área, olhou pro canto, o goleiro saiu, bateu pra fora! Diferencia bastante, por exemplo, no futebol, é que você precisa dominar muito o game que você vai narrar. Então eu, por exemplo, posso ser narrador de 4, 5, 6 títulos de games diferentes. Mas eu preciso conhecer a particularidade de cada um e o estilo de cada game. Então pode ser um game de tiro de primeira pessoa, ou pode ser um futebol, ou pode ser um jogo de celular. Então cada um tem a sua dinâmica e eu preciso conhecer desses detalhes para poder narrar e transmitir as emoções específicas de cada jogo. Então cada jogo tem um momento específico de emoção, como o gol no futebol. A internet, ela interferiu no cotidiano, né? Ela interferiu no modo como as pessoas se comunicam, como se informam, e elas passaram a não só ser mais interativas no caso da comunicação, como também passaram a ser torcedores mais comunicativos. Então, nos primórdios da internet, nós vimos nascer blogs de futebol, de torcidas, organizadas e desorganizadas, grupos, e isso foi evoluindo com a evolução da internet. Os games também passaram a ser online. Essa evolução das tecnologias e da internet foi também, de certo modo, acompanhada pela alteração das práticas sociais, das práticas dos torcedores, das práticas dos amantes do futebol e dos amantes dos games. Então, eu sou um jogador que gosta do contra-ataque. Então eu não sou aquele jogador que vai ficar com a posse de bola, que vai ficar ali 60%, 70% com a posse de bola. Eu já sou de fazer jogadas rápidas e tentar fazer o gol. Não fico muito segurando a bola. Lógico que depois que eu já fiz o resultado, eu seguro um pouco a bola para até segurar o resultado e, enfim. Um jogo de futebol normal no campo, lá no Maracanã, tem seus valores. O zagueiro pega o centroavante, dá ali um carrinho por trás violento, etc, etc. No caso desses valores de games, de futebol, que o jogo pode ser usado, o ambiente de jogo pode ser usado para uma reflexão sobre ética. Qualquer ambiente de jogo. Jogar futebol, ver jogos de futebol, mesmo quando eles são agressivos, não causa agressividade nas pessoas que veem a agressividade no jogo. Não é o jogo que faz isso. A violência que esses garotos são submetidos diariamente, desde que nascem, é muito maior que qualquer jogo possa tentar reproduzir. Qualquer jogo de bomba, de tiro, de explosão, eles já vivem isso no dia a dia, infelizmente. Isso é uma verdade, é o dia a dia desses garotos com incursões da polícia, com coisas do tráfico, com crime, né, que infelizmente faz parte do dia a dia deles. Hoje o público é majoritariamente masculino, uma faixa de pessoas que vão desde os adolescentes, 14, 15, 16 anos, até a faixa dos 40. Das pessoas que acessam a internet de 10 a 15 anos, 81% tem o costume de jogos online, né? E quando você vai para cima dos 59 anos, isso cai para 20%. Que são pessoas com um poder aquisitivo maior, porque, como sabemos, videogame no Brasil é um artigo de luxo. A nossa diferença é que a gente está levando isso para a molecada que não tem uma assistência legal, que não tem acesso a isso. Os garotos não têm computador nem internet em casa. E a gente se preocupa desde o computador, que é de primeira, a internet, que é de primeira, a cadeira, que é de primeira, né, que é uma cadeira gamer, toda a infraestrutura para jogar dentro de uma favela em Vigário Geral ou no Complexo da Maré, igualzinho se tivesse um Leblon. O uso de game está muito ligado à questão geracional também. O futebol nos videogames, ele é tratado como um esporte dentro da lógica dos esportes eletrônicos. Dentro desse mundo digital, você pode ter uma permanência
uma longevidade maior desses personagens, né? Mas aqui tá chegando VR, por exemplo, metaverso, dentro desse universo de games de futebol. Se a gente melhorar um pouco, ainda mais, né, que está sendo melhorada a capacidade de processamento e de transmissão de dados, e você usar esses aparatos de imersão, esse óculos, né, e tudo, você pode se sentir até mesmo dentro de um estádio, né? Encontrando ali o Messi do lado, o Messi com uma, vamos dizer assim, com um avatar muito parecido com o dele. Será que nós vamos caminhar também para neurodispositivos que vão gerar efeitos no nosso corpo? Como que vai ser isso, né? Exoesqueletos, não sei o que vai acontecer ainda, mas eu tô vendo que esse é um dos problemas do ambiente imersivo, onde eu estou nele, né? Hoje, a importância dos videogames não é apenas uma importância cultural atrelada a uma juventude. Ela é uma importância mercadológica que recebe olhares do Estado e olhares de grandes grupos econômicos para que haja uma compreensão desse fenômeno e como que o capitalismo consegue se comportar em relação a isso, extraindo o valor dessas atividades na defesa dos próprios interesses. Países em diversos cantos do mundo têm olhado a questão também no âmbito das políticas públicas e da legislação específica para tentar recepcionar essa realidade e fazendo com que ela esteja abarcada na pacificação social.